Agora nós vamos para o capítulo 2, né? Então, a abordagem da pesquisa também foi qual e quantitativa, só que dessa vez pelo método da observação participante. Foi feita, então, a aplicação dessa sequência anteriormente validada com 13 aulas entre abril e novembro de 2022. O público-alvo também foram estudantes de 3 turmas da terceira série da mesma escola pública estadual. Só que para a amostra, para avaliação, consideramos apenas 37 estudantes dentre os total, que eram aqueles que estavam tanto na primeira quanto na última aula da sequência. E também houve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFABC. Como foi a coleta e análise dos dados? Para avaliar o conhecimento do conteúdo sobre o ciclo de vida das angiospermas, analisamos os painéis com o ciclo da aula 9. Foi feita uma categorização, seguindo a análise de conteúdo de Bardan, em relação ao nível de acerto. Então, tivemos 3 categorias a priori. Aqueles que estavam totalmente corretos, aqueles que estavam parcialmente corretos e aqueles que não estavam corretos. Para avaliar o conhecimento do conteúdo sobre a importância da polinização, foram analisadas as respostas para a questão 9 do questionário final. Após aprender sobre a polinização, quem seria afetado pela extinção dos polinizadores? Então, foi feita uma nomeação das categorias a posteriori. Bom, para avaliar o conhecimento do conteúdo sobre as fenofases das angiospermas, foram analisadas aquelas respostas do exercício sobre fenofases. Então, categorizamos a priori naquelas que estavam corretas, parcialmente corretas e incorretas. Para avaliar o conhecimento do conteúdo sobre a relação entre frutificação, polinização e ciclo de vida das angiospermas, aquele texto com as palavras-chave, né, as respostas foram nomeadas a priori naquelas que citavam as palavras-chave, naquelas que apenas definiam elas, naquelas que relacionavam sem explicar e naquelas que relacionavam e explicavam. Para avaliar o interesse pela ciência botânica, percepção de autoeficácia para a ciência, comportamentos e atitudes em relação às plantas, foi feita a análise descritiva de todas as respostas e para aquelas comparáveis, né, houve uma análise estatística, considerando o estudo do tipo pré e pós-teste, e utilizando aqui o teste de Wilcoxon. Aqui está um exemplo de uma questão comparável que foi submetida à análise estatística, né? Então, com qual frequência você observa e repara nas plantas que estão na sua casa ou rua? Então, eles tinham 5 opções para marcar, sempre, frequentemente, às vezes, raramente, nunca, e a mesma versão dessa questão no questionário final. É importante destacar que o pré e pós-testes, eles melhoram significativamente as compreensões das relações causais na educação. E é muito frequente esse tipo de estudo para avaliar aprendizagens em ciência cidadã. Por isso a gente escolheu ele. Para avaliar a habilidade de investigação científica de elaborar hipótese, partimos das hipóteses que eles construíram e a gente analisou, de acordo com Barros 2018, algumas características que uma boa hipótese tem. Então, conter um problema, ou seja, ela ser relevante e pertinente, ser uma sentença declarativa, ser concisa e específica, ter clareza e exatidão e ela ser verificável. Então, pela quantidade de características que essas hipóteses tivemos, nós separamos elas, né? Então, as que tinham uma alta habilidade, tinham 4 ou 5 dessas características. Uma média habilidade, que teriam apenas 3 dessas características, e uma baixa habilidade, que teria 2, uma ou nenhuma dessas características. Para avaliar a habilidade de investigação científica de coletar dados, então, os dados sobre as fenofases, né, foram calculados, tanto a precisão quanto a acurácia deles, do mesmo jeito que ocorreu na aplicação piloto. Para a habilidade de investigação científica de organizar dados, as submissões dos dados no ANECdata também foram categorizadas a priori, né? E foram contados quantos estavam os dados inseridos corretamente, aqueles que estavam inseridos errados ou estavam faltando alguns dados, e aqueles que estavam inseridos de forma totalmente errada. Por fim, para a habilidade de investigação científica de tirar conclusões, nós analisamos as conclusões a partir de 2 elementos de uma boa conclusão: retomar a questão problema e a resposta da pergunta científica sendo usada como explicação. E aí nós categorizamos as conclusões que tinham essas 2 características, então é um nível alto dessa habilidade, a que só tinha uma é um nível médio, a que não tinha nenhuma era um nível baixo. Então vamos aos resultados, né, separados pelos resultados de aprendizagem. Então, sobre o conhecimento do ciclo de vida das angiospermas. Metade dos painéis estavam corretos, então isso indica que os estudantes conseguiram entender o funcionamento do ciclo de vida. Aqui está um exemplo de um painel totalmente correto. Então, o uso de materiais audiovisuais
Então, o vídeo e as próprias metodologias ativas facilitam o processo de ensino-aprendizagem, mas também a gente tem uma contribuição muito importante aqui das observações fenológicas do protocolo de ciência cidadã, porque os estudantes também ali deveriam colocar as mudanças fenológicas no ciclo de vida, e fizeram isso corretamente. Sobre o conhecimento da importância da polinização, né, aquela pergunta, quem era afetado pela extinção dos polinizadores, teve 5 categorias de resposta, né? O que a gente percebe? Que a maioria colocou, né, 74%, que as próprias plantas seriam afetadas e 37% os humanos, né? Pouquíssimos colocaram que eram todos os seres, né? A natureza de uma forma geral, que era o que se esperava. Então, os estudantes conseguiram entender parcialmente a importância da polinização. E isso se dá, né, primeiro, que há uma visão antropocêntrica, e também eles têm um baixo pensamento sistêmico. De acordo com Gilissen e colaboradores, o pensamento sistêmico envolve estabelecer relações. Para entender qual a importância da polinização, você precisa entender que se você extingue polinizadores, vai afetar toda a cadeia alimentar, toda a biosfera. Então, eles não conseguiram chegar nesse nível. Sobre o conhecimento das fenofases das angiospermas, os estudantes conseguiram compreender o que são as fenofases e os exemplos, né? Tanto que mais da metade das respostas estavam corretas. E é muito importante essa avaliação, porque há um pré-requisito, de acordo com Thompson e colaboradores, para que eles observem melhor a fenologia. E eles vão retomar o contato ali com o protocolo de ciência cidadã constantemente essas categorias de fenofases. Sobre o conhecimento da relação entre frutificação, polinização e ciclo de vida das angiospermas, a gente percebe que 77% dos estudantes conseguiram estabelecer alguma relação entre aqueles termos. Porém, só 26% conseguiu explicar essas relações. Porque explicar relações depende de um alto nível cognitivo que não foi ainda atingido por esses estudantes. Sobre o interesse pela ciência, aqui na participação de pesquisas, nós percebemos que houve a manutenção do pouco interesse em participar de pesquisa. Então, eles tinham pouco interesse antes e continuaram tendo esse pouco interesse. Aqui vale destacar que era a primeira vez que eles estavam participando de uma pesquisa assim, e eles tinham talvez expectativas, mas a participação, né, a realidade, pode ter feito com que eles não tivessem mais interesse. Principalmente porque muitos gostaram, até mesmo, e deixaram isso bem claro, das observações fenológicas. Só que ela foi uma pequena parte da pesquisa da sequência. Talvez as outras eles não tenham gostado tanto. Crow e colaboradores destacam que a adesão a projetos de ciência cidadã não necessariamente depende do interesse geral pela ciência. Então, essa relação não é direta e há muitos estudos mostrando isso. Sobre o interesse pela ciência na parte de seguir a carreira científica, né? Inicialmente, quando perguntados, você se imagina seguindo a carreira científica? 40% respondeu não e 22% sim. No questionário final, né, depois do projeto, você se imagina seguindo a carreira científica? 74% colocou não, 30% talvez e 6% sim. Então, não houve um aumento do interesse em fazer a carreira científica. Então, aqui a gente coloca como possibilidades. Se tivéssemos tido mais tempo na sequência para discutir sobre o fazer científico, será que isso mudaria? Mas também é importante destacar que nem todos os projetos têm como objetivo fazer com que o estudante siga a carreira, e esses resultados podem nem ser obtidos, mas que é bem relevante o fato de ter sido a primeira vez, o único contato que eles tiveram com a ciência, então isso já também faz uma grande diferença. Em relação ao interesse pela botânica, né, inicialmente eles foram perguntados se tinham interesse em estudar algum tema da botânica. 64% citou um ou mais aspectos que tinham interesse em estudar sobre as plantas, que estavam dentro, de acordo com o Araújo de 2014, da dimensão social da botânica, né? Então, a utilização das plantas para alimentação, medicamentos. No final, quando perguntado se eles queriam estudar algo a mais da botânica, 78% colocou não e 22% colocou sim. Então, não houve um interesse, não houve um aumento do interesse pela botânica com a participação. A gente entende aqui que eles tiveram, na visão deles, um conteúdo suficiente e estavam concluindo o ensino médio. Então, muitos, se não fossem seguir áreas das biológicas, não teriam mais contato pela botânica. Então, na percepção deles, né, não teria o porquê se interessar mais pela botânica ou querer estudar mais assuntos com a botânica. Em relação à percepção de autoeficácia para a ciência, né, estatisticamente, houve um aumento médio da percepção de autoeficácia para a ciência, principalmente indo de níveis mais baixos, como o 1 e o 2,
indo para níveis mais altos, 3 e 4. Então, os estudantes se sentem muito capazes de contribuir com a ciência. E aqui há dois motivos, né? Tanto a motivação que eles tiveram, quanto o sucesso, principalmente nas observações fenológicas, para coletar os dados. Então, foi um resultado aqui bem significativo. Em relação aos comportamentos e atitudes em relação às plantas, né? Percebe-se que os estudantes, estatisticamente, não modificaram a frequência de observar as plantas. Isso se deve ao pouco tempo que ocorreram as observações, né? Uma por mês e apenas 4. Então, isso não é suficiente para mudar esse hábito deles de passar a observar mais as plantas, que é o que nós esperávamos. Por outro lado, 40% deles inicialmente tinham baixos níveis de percepção botânica, porque eles observavam mais as plantas. E mesmo estatisticamente não tendo diferença, houve um leve aumento do frequentemente e sempre. Em relação às habilidades de elaborar hipóteses, 50% dos grupos apresentaram hipóteses com problemas de consistência e clareza, né, com uma redação confusa. Por exemplo, nessa hipótese aqui, dado que as árvores são da mesma espécie, já que foram plantadas na mesma época, ela traz uma explicação de algo que está na questão problema e não traz nenhum elemento novo. Então, está um problema de coerência e coesão. Então, a maior parte dos estudantes apresenta níveis baixos e médios dessa habilidade de elaborar hipóteses, que, de acordo com Suarte e Marcondes, é uma habilidade de alta ordem cognitiva, é a mais difícil dos estudantes adquirir, até porque também foi a primeira vez que eles estavam elaborando hipóteses. Sobre a habilidade de coletar dados, né, a média de acurácia foi 75%, a de precisão 80%. Então, foram valores altos e que tiveram pouca variabilidade. Então, houve uma melhora em relação à aplicação piloto e há valores semelhantes encontrados na literatura. Então, isso reforça que o treinamento prévio, o maior envolvimento nas observações fenológicas, gera dados com maior qualidade, o que nós esperávamos. Em relação à habilidade de organizar dados, os 14 grupos de estudantes realizaram 56 submissões dos dados coletados na plataforma Anecdata, como a gente está vendo aqui na imagem. Desse total de 56, 52 apresentaram todos os dados inseridos corretamente, e apenas 4 corresponderam à inserção parcial de dados. Então, os estudantes têm uma alta habilidade de organizar os dados, principalmente, de acordo com o Prensky 2001, pela facilidade com as plataformas digitais. Em relação à habilidade de tirar conclusões, metade dos grupos apresentam um alto nível da habilidade de tirar conclusões, que também é uma habilidade de alto nível cognitivo. Então, aqui nessa conclusão, então eles falam se a hipótese foi rejeitada ou não, traz o que eles colocaram anteriormente e usa a pergunta científica para explicar o porquê que está rejeitada. Mas uma outra metade dos grupos não retomou o que colocaram lá, né? Só trouxe as informações que aprenderam, né, da resposta para a pergunta científica do protocolo. Então, como conclusão, né, a maioria dos estudantes conseguiu entender o funcionamento do ciclo de vida das angiospermas e definir e exemplificar as fenofases desse grupo. Então, a gente tem aqui uma contribuição do protocolo e das próprias metodologias ativas da sequência. Houve um entendimento parcial da importância da polinização. Houve uma predominância da dificuldade em relacionar os termos chaves, né, frutificação, polinização e ciclo de vida, a manutenção do baixo interesse pela ciência, tanto em seguir a carreira quanto participar em outras pesquisas, uma falta de interesse em estudar outros assuntos da botânica após a sequência, mesmo diante do interesse inicial. Houve um aumento significativo na percepção de autoeficácia para a ciência, sobretudo em observar a fenologia de árvores para se coletar dados, né? Então, aqui a gente conclui que a motivação gera compromisso e também dados de qualidade. Os estudantes mantiveram a frequência de observar as plantas no cotidiano, que já possuíam antes da sequência. Foi constatado os níveis baixos e medianos da habilidade de formular hipóteses, e eles apresentaram níveis elevados das habilidades de coletar e organizar dados e tirar conclusões.